né, se nós pudéssemos aqui resumir todo o livro do profeta Ageu, o resumo seria exatamente esse: a glória de Deus não pode esperar. E ele veio com essa mensagem, com esse propósito de revelar isso ao povo. E eu peço agora que você possa imaginar, para que a gente possa entender um pouco o contexto dessa situação. Imagine um povo voltando aí de uma longa jornada. Eles saem lá da Babilônia e eles vêm andando rumo a Jerusalém. Não tinha Uber na época, né? Eles não podiam vir de Uber, eles não tinham dinheiro para ter carruagens, cavalos os levando. Não, eles faziam esse trajeto a pé. E era um trajeto muito cansativo. Eles chegam em Jerusalém, eles estão exaustos, eles estão desorganizados porque não tem nada em Jerusalém. E eles estão com todas as lembranças da terra da Babilônia. Eles estão com toda uma mentalidade ainda estrangeira. E é esse povo que tem uma missão muito importante. Eles têm a missão de reconstruir a casa do Senhor. Esse povo exausto, desorganizado e com os pensamentos ainda na Babilônia, eles têm essa missão gloriosa. Eles retornam com a missão de reedificar, reconstruir a casa do Senhor. Mas ao invés deles cumprirem com sua missão, deles reconstruírem a casa do Senhor, eles estão muito mais preocupados com suas próprias casas. As suas mãos, os seus recursos são destinados aos seus próprios interesses. As suas mãos e os seus recursos não são destinados a cumprir com sua missão. E aí, os anos passam, a obra de Deus permanece parada, a fé vai se apagando e o povo está cada vez mais disperso. E é nesse cenário que Deus levanta o profeta Ageu. É justamente nesse contexto em que Ageu é levantado e a voz dele vai então ecoar para despertar o coração desses homens. Para que os corações pudessem então ser reanimados, para que os corações pudessem ser reacendidos, para que esses corações pudessem ser chacoalhados e que eles pudessem, em meio a esse cenário, colocar os seus corações em Cristo Jesus, em Deus, para que eles pudessem colocar os seus corações no propósito, na sua missão. Em meio a esse caos que eles estavam vivendo, o profeta Ageu e diz: olha, Deus precisa ser prioridade. E essa mensagem não é uma mensagem apenas restrita às pessoas da época de Ageu. Ainda hoje, Deus continua proclamando essa mensagem. Deus proclama a mensagem de que a glória dele não pode esperar. E hoje nós vamos encerrar essa série de exposições do livro de Ageu justamente com essa mensagem de que Deus ainda proclama essa mensagem. Deus ainda sacode, chacoalha os céus e a terra, para que o seu povo possa se levantar e entender que a glória dele não pode esperar. E nós veremos hoje o que nós podemos aprender a partir desses 2 capítulos que nós estudamos, que nós passamos aqui, que foi exposto diante de nós, o que nós podemos aprender desse pequeno, porém poderoso livro. A primeira coisa que eu creio que nós podemos aprender do livro do profeta Ageu é que a palavra de Deus é o começo de toda e qualquer restauração verdadeira. A palavra de Deus é central no que diz respeito à restauração. Porque se você bem observou o livro do profeta Ageu, ao longo do livro, Deus não vai se revelar por meio de visões, que era comum. Deus não vai se revelar através de sonhos, que também era comum. Por meio de símbolos, teofanias, manifestações, não. Deus, através de todo o livro, se revela através de sua palavra. Tanto é que se você, a sua Bíblia está aberta ainda em Ageu, se você olha o que aqui diz o verso 1.
No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Olha o que ele diz no verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Olha no capítulo 2, verso 1. No sétimo mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Ainda no capítulo 2, verso 10. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. E ainda no capítulo 2, verso 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Durante todo o livro, o que percorre todo o livro é que Deus, a mensagem de Deus veio por meio do profeta Ageu. Deus se fez revelado através da palavra dele. Judá só pode ser restaurada, o templo só foi restaurado graças à palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus. Foi através da palavra que eles foram confrontados. Foi através da palavra que eles foram confortados. Foi através da palavra que eles então perceberam os seus erros, se arrependeram e então obedeceram. Fazendo aqui uma adaptação de 2 Timóteo 3, 16 a 17, a pregação despertou, a pregação corrigiu, a pregação confrontou, a pregação reorientou. A palavra de Deus foi fiel, foi eficaz para dirigir toda a vida desse povo. E nós precisamos entender isso. Toda verdadeira restauração, ela é começada através da pregação da palavra de Deus. Através da palavra do Senhor. Porque nós vivemos uma geração que é sufocada por vários ruídos. Nós vivemos uma geração onde tem redes sociais, podcasts, vídeos, opiniões. Nós somos cercados por essas coisas. Em meio a todas essas coisas, é comum você perder o desejo pela palavra de Deus. É comum você perder o apetite pela palavra de Deus. É mais fácil você amar a psicologia popular. O que as pessoas dizem. É mais fácil você se apegar ao que os coaches estão dizendo. Ao que os influenciadores religiosos dizem. É mais fácil nos apegar com todas essas coisas e negligenciarmos a única coisa que é viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Mas a mensagem do profeta Ageu é crucial hoje para nos mostrar que nenhuma igreja é restaurada sem a centralidade da palavra de Deus. Nenhuma família é restaurada sem a centralidade da palavra de Deus. Não existem técnicas humanas que restaurem família. Não existe aí habilidades humanas que restaurem vidas. Não há vida espiritual que é sustentada sem a palavra de Deus. Toda verdadeira restauração começa com a palavra de Deus. Se você precisa ser restaurado em alguma coisa, se um dos seus pedidos em suas orações é: Senhor, restaura a minha vida nessa área, nesse aspecto. Se você precisa de restauração, sua maior necessidade não é um ambiente novo. Não são irmãos novos. Não é uma igreja nova. Não é um pastor novo. Se você precisa ser restaurado, você precisa de um novo ouvido. Você precisa centrar o seu coração, o seu ouvido na palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus não tem prioridade, quando você não primazia, quando a palavra de Deus não tem primazia, tudo se bagunça. Quando a palavra de Deus não é prioridade,
tudo se desorganiza. Quando a palavra de Deus não é levada a sério, todas as coisas entram no verdadeiro caos. E amados, Deus ainda fala. A gente pensa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente de hoje. Deus no Antigo Testamento era um Deus que falava, que se importava, que comunicava. E hoje nós temos um Deus um pouco distante. Deus que não fala tanto. Mas, meu irmão, Deus continua levantando os seus mensageiros. Deus continua levantando homens fiéis que pregam a palavra do Senhor fielmente. Que pregam a palavra do Senhor. E Deus envia o seu poder através da pregação dessa palavra. O que você precisa é entender com sua mente de que é através da sua palavra, é através da pregação, é através desse momento em que Deus fala. É através de quando a palavra do Senhor é aberta, quando ela é exposta, explicada e aplicada, é o Senhor que está falando ao seu coração. E se você entende isso, você vai se manter acordado durante a pregação. Se você entender isso, você vai se manter atento durante a pregação. Você vai perceber que isso é algo crucial, é algo importante, é a palavra de Deus, é a palavra que tem o poder de restaurar, é a palavra que tem o poder de transformar, é a palavra que tem o poder de abalar toda e qualquer parede que está me prendendo, me segurando. É a palavra de Deus que tem todo o poder. Você vai suportar aqui 50 minutos de pregação tranquilamente. Você vai dizer, é pouco. Quero mais. A solução para você se manter concentrado na pregação não é diminuir o tempo da pregação. Ah, pastor, o senhor prega 50 minutos. Ninguém hoje em dia mais consegue se concentrar 50 minutos. E a solução então é diminuir, pastor. Diminui. 30, 20. E a gente consegue se concentrar. A solução não é isso. A solução não é diminuir o tempo da pregação. A solução não é diminuir o tempo de exposição à palavra de Deus. A solução é você entender que toda e qualquer restauração começa através da pregação da palavra de Deus. É você entender com o seu coração e a sua mente que você precisa disso, que você precisa da pregação da palavra, que é nesse momento em que Deus fala com você. Se você entender isso, você vai tirar todas as coisas que tentam lhe barrar. Você vai tirar o celular, você vai deixar de lado o cansaço. Quando você começar a querer cochilar um pouco, você vai ficar de pé, vai ficar lá atrás em pé, porque em pé ninguém dorme. Você vai começar a arrumar soluções. Por quê? Porque a pregação da palavra é um momento crucial. E isso o profeta Ageu nos mostra. Você quer ser restaurado? Você quer ter o poder de ter uma vida transformada? Sabe como é que você começa? Palavra do Senhor. Se exponha à palavra de Deus. Outra lição, um outro aprendizado do livro do profeta Ageu é que a obra de Deus não pode ser feita com desleixo. Além de nos mostrar o papel crucial da pregação da palavra, a centralidade da palavra de Deus, Ageu também vai nos dizer que não é de qualquer jeito. A obra do Senhor, ela tem que ser feita com temor e com excelência. O problema do povo a qual Ageu está falando não é falta de tempo. Não é porque eles tinham pouco tempo. A condenação foi porque eles não estavam dando prioridade. Porque a casa de Deus estava aos pedaços, mas suas casas estavam luxuosas. As suas casas estavam bem cuidadas. Mas a casa do Senhor estava em ruínas. Então Deus chega e confronta dizendo: ei, tem que levar a sério. Você tem que priorizar. Tem que ser feita com temor, com excelência. Não é de qualquer jeito. Não é com desleixo.
E o profeta vai então manifestar o grande problema. O grande problema desses irmãos não era falta de tempo, era falta de prioridade. Deus não era mais prioridade, porque o templo simbolizava a presença de Deus, simbolizava o poder de Deus no meio do povo. E se eles estavam deixando o templo ao léu, se eles não estavam priorizando o templo, eles estavam dizendo que Deus não era mais prioridade. Deus não era mais importante em suas vidas. E é através desse cenário, desse menosprezo pela palavra de Deus, que o profeta Ageu fala, no capítulo 1, versos 5 e 7, considerai os vossos caminhos. Olha, pense no que vocês estão fazendo. Vocês estão priorizando as suas próprias coisas e não estão priorizando a casa do Senhor. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês estão vivendo uma vida vazia. Vocês não estão sendo produtivos. Porque Deus não é mais prioridade. Vocês precisam realizar a obra de Deus com excelência. Deus precisa retornar a ser prioridade. E parece que Ageu está pregando para os dias de hoje. Parece que Ageu está proclamando a sua mensagem num culto domingo, em uma igreja qualquer no dia de hoje. Porque nós estamos vivendo esses dias. Dias em que o culto virou uma programação. Virou um consumo. Eu vou a uma igreja e vou consumir o momento de louvor, eu vou consumir a pregação da palavra, eu vou consumir essas coisas. Se for bom, eu até oferto alguma coisa. Se for bom, eu dou algum dinheiro em troca. Se o pastor pregar mais ou menos ali, eu vou voltar no próximo domingo. Mas se não for bom, não gostar, eu acho que eu vou procurar uma outra igreja. Ministérios na igreja viraram distantes. Eu quero servir no ministério para que as pessoas vejam o que eu sei. Para que os irmãos saibam o que eu sei fazer. As pessoas estão deturpando a obra do Senhor feita de maneira improvisada. Ninguém ora antes de servir a Deus. Ninguém se capacita para servir a Deus. A gente só faz. Vamos fazer de qualquer jeito. Deus entende. Deus sabe. Mas isso não é zelo. Isso não é zelo, isso é apenas vaidade. Salomão diria, isso é vaidade. É correr atrás de vento. Isso não adianta de nada. Porque o que Ageu vai dizer é que servir a Deus exige zelo. Servir a Deus exige prontidão, exige excelência. É você fazer o seu melhor. Não porque é para as pessoas, mas porque é para Deus. Você precisa servir a Deus não apenas quando sobra tempo. Essa é a mensagem. Sabe o que é servir a Deus com reverência? Com temor? É servi-lo não apenas quando sobra tempo. Então, se eu tiver tempo, eu faço. Se eu tiver tempo, eu sirvo. Se eu tiver tempo, se eu não tiver uma outra coisa para fazer, eu venho para a EBD. Se eu não tiver uma outra coisa para fazer, eu tenho meu tempo de devocional. Se eu não tiver alguma outra prioridade, eu contribuo. Eu devolvo o dízimo, eu oferto. Se eu não tiver uma outra coisa para fazer. Se sobrar um dinheirinho ali no final do mês, aí pode ser que eu faça alguma coisa. Isso não é servir com reverência. Se você faz isso, você não está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus. Porque Deus não aceita esse tipo de serviço. Porque a obra dele não é feita de maneira desleixada. Isso só revela a frieza do seu coração. Isso só revela o quanto você está distante de Deus. E Deus, aprove a Deus
inspirar o livro de Ageu aqui, para que nós pudéssemos acordar a isso. Acordar para esse detalhe. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Eu tenho que adorar a Deus do jeito que Ele me perdoa. Se você tem servido a Deus de maneira negligente, desleixada, esse é o momento para você recomeçar. O profeta Ageu vem com uma mensagem de conforto e diz: recomece. Sirva a Deus da maneira certa. Sirva a Deus com prioridade. Sirva a Deus do jeito que Ele quer. Porque Deus perdoa o negligente arrependido. Ele só não perdoa negligente não arrependido. Se você reconhece que você serve a Deus de qualquer jeito e precisa de uma transformação, o Espírito Santo do Senhor, Ele te capacita. Ele te perdoa. Porque em Cristo Jesus nós temos todo o poder que precisamos para servir a Deus com excelência. Então nós precisamos entender de que a obra de Deus não pode ser feita de maneira desleixada. Você não pode viver a sua vida de maneira desleixada. Você não pode guiar a sua família de maneira desleixada. Você não pode servir nos ministérios da igreja de maneira desleixada. Você não pode louvar a Deus no culto público como esse de maneira desleixada. Deus não aceita. A obra do Senhor tem que ser feita com excelência, graça. E o profeta Ageu confronta isso. Ele mostra essa realidade. Ele mostra esse ponto de que Deus precisa ser servido com excelência. E além dele tratar esse ponto, além dele falar que isso fez com que eles ficassem desanimados. Porque eles estavam atribuindo a glória de Deus que eles estavam podendo enxergar. É no capítulo 2, verso 9, que Deus faz uma promessa a eles. A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira? Porque nessa segunda casa, o próprio Filho de Deus ensinaria. O próprio Filho de Deus curaria. Era nessa segunda casa, o Filho de Deus manifestaria o seu amor. Então Deus estava levando essas pessoas a entender que a glória de Deus não se mede através do que é visto. A verdadeira casa de Deus não é uma estrutura, não são paredes, é a habitação, o poder, a glória é o que é habitado, é o que há dentro, não externo. Deus queria levar essas pessoas a entenderem também isso. E isso é importante, porque hoje nós vivemos nessa era
Uma era onde as pessoas valorizam muito o visual. Nós vivemos na era da imagem, da estética. E o que é um ministério de sucesso? É um ministério de muitas pessoas. O que é uma igreja de sucesso? É uma igreja que tem muitas pessoas. O que é um pastor de sucesso? É um pastor reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Sucesso é medido hoje através do que se pode ver. Existem lindas igrejas com estruturas belíssimas, mas que não são a habitação de Deus. De Deus não estar presente. E não importa estrutura, não é estética. A glória de Deus não é medida através do que se pode ver. Isso é importante para que você e eu não venhamos a julgar ministérios, julgar pessoas com base em números, com base em seguidores. Ah, aquela igreja que tem 1.000 membros, que tem 2.000 membros, aquela sim é a igreja onde Deus habita. Deus está operando, Deus está fazendo. E a minha igrejinha que só tem 40, não, é porque Deus não está fazendo tanto assim. A glória de Deus não é medida dessa maneira. Não é através desses resultados. A glória de Deus não é contabilizada através de prédios ou pessoas. A glória de Deus, ela pode ser percebida através de transformação de vidas. A glória de Deus, ela é percebida através de vidas restauradas, através de fidelidade ao Senhor. Através de pessoas servindo ao Senhor com seus dons. Seja grande, uma mega igreja ou uma igrejinha que se congrega em uma garagem de uma casa. A presença de Deus, ela tem que ser contabilizada através de transformação, de poder de Deus restaurando vidas. Isso vem ajudar a nós a não nos orientarmos por aquilo que é visível. Não nos orientarmos porque nós não conseguimos fazer grandes coisas. E se nós não fazemos grandes coisas é porque Deus não está sendo tão glorificado assim. E igrejas que são maiores, que fazem muito mais coisas, Deus é mais glorificado através deles. Não é assim na lógica de Deus. A lógica de Deus não são prédios, são pessoas, não são números. A lógica de Deus, a glória de Deus é transformação. Você não precisa fazer o extraordinário para agradar a Deus. Você precisa ser transformado no ordinário, no seu dia a dia, sua rotina, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Se você for transformado nessas áreas, nessas pequenas áreas que não chamam a atenção, que não são visíveis, mas se você experimenta a transformação nessas áreas, Deus então é glorificado. A glória de Deus, ela é muito maior. Já contei aqui a história de duas mães. Uma mãe chega diante de Deus e, Senhor, os meus filhos, eu criei muito bem os meus dois filhos. Eduquei, dei uma excelente educação. Um se tornou um médico e o outro se tornou um advogado. E ambos fazem tudo para o Senhor. Eu me dediquei. Eu investi forças. E ambos seguiram esse caminho e eu entreguei ambos ao Senhor. E Deus, muito bem, você serviu ao Senhor. Em outra mãe, a história diz, que outra mãe chega após ver a primeira e diz: Ih, Senhor, eu não fiz nada para ti. Eu tive 4 filhos e eu não tive tempo, não tive condições. Minha vida sempre foi muito regrada. Eu nunca fiz nada extraordinário. Eu criei os meus 4 filhos e eles são pessoas comuns.
Nada de extraordinário. Eu falhei, Senhor. E aí Deus se volta para essa mãe e diz: não, não. Você serviu a mim. Você fez exatamente aquilo que eu lhe chamei para fazer. Criar os seus filhos. E através deles, eu serei glorificado também. Não é o extraordinário ser fiel. É cumprir com o propósito de Deus. É cumprir com o chamado do Senhor. E essa é a importância de nós entendermos isso. Essa é a importância de nós entendermos de que nós precisamos render glórias ao Senhor, não através daquilo que é visível aos outros, mas daquilo que Deus nos chama para fazer. Onde Cristo é exaltado, ali está a verdadeira glória. Ali está a verdadeira adoração ao Senhor. Onde Cristo é exaltado. E amados, a quarta lição que nós podemos entender, tirar aqui do livro do profeta Ageu, eu quero que você abra o capítulo 2, verso 23. É uma lição muito importante. E a esperança final está em Cristo. Verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O livro do profeta Ageu termina com essa profecia messiânica, capítulo 2, verso 23. Deus diz a Zorobabel que ele faria de Zorobabel um anel de selar. E dentro da linguagem do Antigo Testamento, isso era algo que estava apontando para o Messias. E embora Zorobabel nunca tenha sido rei, embora Zorobabel nunca tenha se sentado no trono, mas ele fazia parte de uma linhagem que culminaria em Jesus Cristo. Deus estava abalando céus e terras para que essa promessa que ele fez a Davi em 2 Samuel capítulo 7 pudesse então ser continuada e exaltar ali o seu ungido. E Deus fez isso. Deus abalou céus e terras e manifestou e exaltou o seu ungido. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Ele exaltou o seu ungido. E Ageu quer nos mostrar de que em meio ao caos, em meio às coisas que parecem desandar, que parecem falhar, que parece que não vai dar certo, Deus reina de maneira soberana e continua cumprindo com sua promessa. Porque o mundo hoje, o mundo nos traz medo. O que nós escutamos no mundo são guerras, instabilidade política, crises econômicas, inversão de valores. Se você passa o dia ouvindo notícias, são essas coisas que vocês vão escutar. Tragédias, golpes, mortes, desespero. São essas coisas que você verá. Então o mundo, as notícias deles são essas. E nós cristãos, muitas das vezes, somos dominados por essas coisas. Vivemos como se Cristo não reinasse. Vivemos dominados por esses medos, com ansiedade. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, o que será? Ai meu Deus, será que isso vai chegar até a mim? Vivendo como se Cristo não reinasse. E o livro do profeta Ageu encerra com essa mensagem: o trono não está vazio. Nós vivemos dias difíceis? Sim, vivemos dias difíceis, mas Cristo permanece firme. O trono dele permanece estabelecido, permanece firmado.
O que nós precisamos, o que você e eu precisamos é não basear o nosso futuro, estabelecer o seu futuro a partir da política. Se a política estiver boa, eu terei um bom futuro. Se houver uma estabilidade econômica, se houver uma estabilidade financeira, o meu futuro está garantido. Se eu tiver uma boa saúde, eu estarei garantido. Se eu tiver uma carreira de sucesso, eu estarei estabelecido. E acabamos que estabelecendo essas coisas e não confiamos naquele que é o Rei soberano que nunca será abalado, Cristo Jesus. Eu vi uma entrevista que eu achei muito legal. É um ateu concedendo uma entrevista e estavam falando sobre morte. E aí o entrevistador perguntou sobre essas questões. Aí o entrevistador perguntou a importância de você fazer todas essas coisas. Por que é importante você ter uma boa saúde, ter uma boa condição financeira e coisas desse tipo? Aí o entrevistado, né, ateu, disse: olha, não se preocupe. Se você viver uma vida muito saudável e ir para a academia todos os dias, não se preocupe, você será um cadáver saudável. Se você beber a água regularmente, o tanto que tem, não se preocupe, você será um cadáver bem hidratado. Se você tiver muito dinheiro, não se preocupe, você será um cadáver e possuir um dinheiro. E ele passou todas as circunstâncias da vida dizendo: olha, o final de tudo é morte. Isso é o que o mundo tem para passar. Essa é a visão do mundo. Aqui, agora. E isso entra na cabeça do cristão. Isso entra na cabeça do crente. E ele acaba vivendo como se Cristo não fosse o Rei eterno. Como se o reino inabalável fosse aqui e agora. Se eu tiver uma carreira de sucesso, eu estou garantido. Se eu tiver saúde, eu estou garantido. Se entrar o meu político, eu estou garantido. E nos esquecemos de que o único que nos garante é Cristo Jesus. E Ele já reina. Mesmo que tudo ao redor esteja caindo. Mesmo que haja guerras, crises, doenças, perseguições. Mesmo que todas essas coisas estejam acontecendo, não tema. Cristo reina. Jesus já reina. Ele vive. E essa é uma preciosa lição do profeta Ageu. Entendermos que o único que não é abalado é o reino de Cristo Jesus. E, amados, essa mensagem do profeta Ageu não surge do nada. Não é do acaso. Porque a grande questão do Antigo Testamento é: onde é que está o rei prometido? Aquele rei que Deus prometeu a Davi, em 2 Samuel capítulo 7. Cadê esse rei? Porque Israel vivia oprimido, vivia subjugado, ameaçado, pequeno. E a grande questão é: e a aliança que Deus fez a Davi, cadê? Cadê esse rei que lideraria Israel? E o profeta Ageu faz parte dessa mensagem. Mas nós sabemos que, hoje que nós temos a revelação completa, nós vemos que esse verdadeiro rei veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele culmina em Cristo Jesus. O profeta Ageu serve como essa passagem durante toda a Bíblia que nos aponta e nos leva para Cristo Jesus. Para que possamos lembrar, nós precisamos viver conectados com essa história da redenção. Nós precisamos viver conectados com a mensagem do Evangelho.
Você, ao aceitar Jesus Cristo, você ao entregar o seu coração a Jesus Cristo, você não pertence mais ao reino do mundo. Você não é mais desse mundo. Você é um peregrino e um forasteiro. Você não é daqui. Você não vive com as regras desse reino. Você tem que olhar para o porvir, para o reino que está vindo. E sabe por que é que muitos crentes hoje falham em suas missões, falham em ser cristão, não têm força para ter uma vida devocional, para não testemunhar de Cristo Jesus para as pessoas? Sabe por quê? Porque eles não entendem que não são desse mundo. Eles não entendem que eles não estão sujeitos a essas regras. O livro do profeta Ageu, ele vem para nos mostrar isso. Olha, viva como parte de algo eterno. Não viva como parte dessas coisas que logo passam. Viva com o olhar naquilo que é inabalável. Não viva o agora, viva o porvir. Seus olhos não têm que estar firmados nos manjares do aqui e agora, nas coisas da Babilônia, nas coisas desse mundo. Porque quem prometeu todas as coisas desse mundo não foi Deus. Foi Deus que prometeu todas as coisas desse mundo. E Deus prometeu perseguição, dor, tristeza, choro. Deus prometeu isso. Mas Ele prometeu também vida eterna, alegria, paz com Deus, restauração. Então nós precisamos entender de que nós não estamos perdidos nesse caos. Nós não estamos à deriva. Caos cerca. Nós precisamos estar firmados com os nossos olhos em Cristo Jesus. Onde haverá um dia onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, vai dizer: então não haverá mais morte, nem pranto, clamor, nem dor. Porque todas as primeiras coisas são passadas. Você precisa viver para essas coisas. E amados, para concluir, o livro de Ageu não é apenas uma história sobre a reconstrução de um templo, de um prédio antigo que precisava ser reconstruído. Não. A mensagem do profeta Ageu, o livro do profeta Ageu, é sobre reconstrução da sua vida com Deus. O livro do profeta Ageu é um chamado para que você reconstrua, restabeleça a sua vida com Deus. É um chamado para que você viva uma vida de obediência. Para que você seja chacoalhado, sacudido e que você possa perceber aquilo que de fato é importante. E você coloque a palavra de Deus como central na sua vida. A palavra de Deus como a base de sua vida. E a grande questão é: como você sairá dessa série de mensagens? Foram-se 6 pregações. Como você vai sair delas? Correndo atrás de seus próprios planos? Continuando, vivendo a sua vida da sua própria maneira? Vivendo as suas prioridades? Vivendo com as suas regras? Adorando do seu jeito? E deixando Deus em segundo plano? Dando a Ele o que sobra? Dando a Ele o mínimo? Ou você pode colocar as mãos na obra. Você pode colocar o seu coração, de fato, entregar o seu coração a Cristo Jesus. Limpar o seu coração, para os seus olhos e voltar-se para Cristo Jesus. Você pode atender a essa convocação, fazer de Deus alguém prioritário em suas vidas. Ageu vem para isso. Mostrar que a glória de Deus é a nossa prioridade. Todas as outras coisas têm o seu lugar.
Mas a glória de Deus é sua prioridade, é minha prioridade, é nossa prioridade. E Deus nos convida a viver nessa terra dessa maneira, entendendo que precisamos amar a Deus em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas. Quando nós fizermos isso, estaremos rendendo glórias e honra ao Senhor. Amém? Senhor Deus amado, queremos entregar ao Senhor, ó Deus, esse tempo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos concede, ó Deus, essa grande bênção, ó Pai, vivermos aqui esses tempos de exposições bíblicas, ó Pai, onde estudamos um livro bíblico, ó Deus, e entendemos sua mensagem, e aplicamos suas mensagens aos nossos corações.